O larápio que está na presidência não para de mentir. E eu vou mostrar para você mais uma fake news por parte dele. Me chamo Marcelo Mendes, peço humildemente para que se inscrevam no meu canal, que curtem o vídeo, compartilhem à vontade e comentem, porque aqui não tem censura, ok? Então, na palhaçada que teve ontem, que o pessoal chama de posse, o Nine Fingers, ele falou uma grande mentira sobre a pobreza no governo Bolsonaro. E eu vou ler aqui e eu vou dar fontes, ok? Saiu aqui no site do Hora Brasília ontem o seguinte, olha a notícia. Larápio mente em discurso ao dizer que Bolsonaro levou 33 milhões de pessoas à fome. Durante seu discurso na cerimônia de posse no Congresso Nacional, o Nine acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de levar 33 milhões de brasileiros à fome e 100 milhões à pobreza. Abre aspas pelo que disse esse bandido. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiras e brasileiros que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Fecha aspas, palavras do bandido. Durante toda a campanha eleitoral, o petista distorceu e manipulou dados acusando o governo Bolsonaro de abandonar a população de baixa renda. Mas o bandido do Lula ignora por completo os graves impactos econômicos causados pelo longo período de lockdown motivado pela pandemia de Covid-19, além dos problemas causados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia que acontece há quase um ano. A situação entre os dois países causou a inflação do trigo, principal commodity exportada pela Ucrânia, elevando o preço de todos os alimentos derivados do grão. Então o que acontece? Não só o larápio, mas todos que defendem o comunismo, o socialismo e principalmente esse governo que nunca deu certo, que é de esquerda, eles esqueceram da pandemia, eles esqueceram que tem uma guerra. Então quando ficam falando que o presidente Bolsonaro é genocida, na verdade eles gostam que morrem cada vez mais gente de Covid para ficar inflando os números e culpar o governo de direita. Entendeu? Essa é a verdade. Então, desculpa falar, mas quem votou nesse cara é um idiota, é um trouxa, porque ele está mentindo. Quer ver a prova que ele está mentindo? Veja o que saiu aqui no site O Sul. Créditos a Flávio Pereira. IBGE mostra que pobreza diminuiu no governo Bolsonaro mesmo com pandemia. Notícia do final do ano passado. Veja só, uma das manchetes do fim de semana indicava que, segundo o IBGE, 1 de cada 4 brasileiros está sob a linha da pobreza. Seguiu 51 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza no pós-pandemia. O já famoso consórcio da mídia funerária, responsável pela gigantesca perda de credibilidade da imprensa, em razão das escandalosas mentiras que publica, é claro, destacou essa manchete, supondo que atingiria o governo de Jair Bolsonaro, mas os números mostram exatamente ao contrário. Eu vou fazer a comparação do censo do IBGE de 2008, quando esse bandido estava no seu segundo mandato, com o de 2021, com o presidente Bolsonaro. Em 2008, a mídia brasileira acreditou na conversa de vigarista, quando o ex-presidiário Lula proclamou a abolição da pobreza no Brasil no estalar de dedos, graças ao midiático programa Fome Zero. E Lula saiu pelo mundo alardeando essa mentira e cobrando R$500 mil por palestras que não fez. Só o consórcio da imprensa acreditava. Veio 2016, ano em que o Brasil foi salvo com a expulsão de Dilma do emprego de poste, por incompetência e falta de honestidade, e o IBGE indicava mais de 52 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. Foram 52 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza sem pandemia. Em 2016, relembrando, o IBGE disse nesta sexta-feira, dezembro de 2021, que no Brasil, pós-pandemia, existem 51 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Portanto, descontando a pandemia, ainda assim existem 1 milhão de pessoas a menos abaixo da linha da pobreza.
Essa análise comparativa o consórcio da mídia funerária não faz. Se a fizesse, chegaria à conclusão que o governo Dilma foi mais devastador para os pobres que a própria pandemia. Então, pessoal, o Larápio lá, ele roubou 500 mil de cada palestra que não deu, do nosso dinheiro, e quando fazia, mentia para poder ter credibilidade no governo dele mesmo, sendo que nunca teve credibilidade. O Larápio nunca fez nada pelos pobres. Ele manipulou os pobres, comprando-os com programas que não valem nada e deixando eles dependentes dele. Por isso que eu falo, o governo de esquerda é isso. Eles querem que você trabalhe para eles e não para você mesmo. Já nós, que somos de direita, conservador, nós queremos que você trabalhe para você, para sua família, para seus amigos. Como já dizia a maior estadista de todos os tempos, Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra britânica, você trabalha para você mesmo. O Estado ele tem que ganhar o mínimo de dinheiro público para ter um governo forte. Eles pensam diferente. Eles querem um Estado inflado em grana, mas para usar o seu dinheiro para a manutenção de poder. Então já estou falando. Esse bandido do Lula, ele vai, entendeu? Fazer o quê? Criar um projeto de vingança e de poder. Ele quer se vingar daqueles que colocaram na cadeia e que valorizam o governo de direita. E de vingança e de poder. Ele tem um projeto de poder dito já no Foro de São Paulo. Certo? E aí, o que acontece? Saiu também no site www.gov.br. A notícia anterior eu tirei do site ousul.com.br. Veja só, Brasil reduz a extrema pobreza, segundo estudo do Banco Mundial. Segundo dados do relatório, o Brasil teve maior redução da extrema pobreza em toda a América Latina no ano da pandemia, em 2020. Entendeu? Dados de um relatório divulgado pelo Banco Mundial no dia 7 de novembro do ano passado, indica que o número de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema pobreza no país reduziu de 5,4 em 2019 para 1,9 em 2020. Governo Bolsonaro, viu? Em números totais, a redução foi de 11.370.000 brasileiros para 4.140.000 brasileiros no período. Ou seja, caiu 7.230.000 pessoas que saíram dessa situação entre 2019 e 2020. Quer dizer, entre o primeiro e o segundo governo. Quer dizer, antes da pandemia de Covid-19. Olha lá a bancada que o Brasil deu com Paulo Guedes como ministro da Economia. Não é à toa que ele foi escolhido o melhor ministro da economia do mundo, porque ele conseguiu uma façanha que nem a Europa e os Estados Unidos conseguiram. Entendeu? Segundo o ministro da Cidadania na época, Ronaldo Bento, abre aspas, o auxílio emergencial surgiu em um momento crítico, quando muitas pessoas ficaram impossibilitadas de trabalhar em função da pandemia. A falta de renda atingia de maneira muito mais grave quem já vivia uma situação de vulnerabilidade social. O recurso oferecido pelo governo federal foi fundamental para mais de 68 milhões de pessoas no Brasil, em especial para quem vivia em situação de extrema pobreza. Fecha aspas. Entendeu? Além de aumentar o valor mensal pago pelo programa anterior, o auxílio emergencial também ampliou o público apto a receber a transferência de renda. O recurso foi disponibilizado para 68.300.000 brasileiros, resultado de um investimento de 354 bilhões e 600 milhões de reais. No caso das mulheres provedoras de família monoparental, ou seja, sem cônjuge e responsável por ao menos uma pessoa menor de 18 anos, o valor era dobrado, totalizando R$ 1.200 por mês. Foram 5 parcelas em 2020, estendidas posteriormente por outros 4 meses. Em 2021, o auxílio emergencial entrou em uma nova etapa, sendo pago até outubro. No mês seguinte, teve início o atual programa de transferência de renda no Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil. A iniciativa integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. Na última folha de pagamento de outubro, o benefício atingiu o recorde de 21.130.000 famílias contempladas, a partir de investimento de 12 bilhões e 800 milhões. Do total de lares beneficiadas,
17.200.000, ou seja, 81,5% são chefiados por mulheres. Tá vendo aí? Eu indiquei para vocês duas fontes de que esse larápio, esse bandido, esse ladrão que está na presidência está mentindo. Duas fontes. Ou seja, ele vai mentir para sempre, porque ele sabe que quem confia nele é um idiota, é um trouxa, e vai lamber as botas dele, vai acreditar nele. Já tem gente dizendo, ele vai ter que aumentar o valor dos combustíveis que o governo Bolsonaro entregou o país quebrado. Mentira, mentira. Todas as empresas públicas federais tiveram lucro no governo Bolsonaro. Ele vai dizer. E vai ter gente repetindo. Por quê? Porque a mídia podre está aí. Ela vai mostrar o que tendencia a esquerda. Não adianta. A pessoa fica lá, não vai correr atrás de conhecimento, não se preocupe. Senta lá na frente, vê um jornal nacional da vida, vai ficar manipulando eles para sempre. Depois vem pedir dinheiro aqui. Quem votou nesse larápio, eu vou dar uma dica. Vocês têm 2 lugares para vocês pedirem dinheiro aqui na cidade de São Paulo. Primeiro aqui na Avenida Luiz Carlos Berrini, onde é a sede da Rede Globo. Você vai lá, bate na porta e fala, eu votei no larápio lá por causa de vocês e ele não cumpriu o que prometeu. Tem como você me ajudar com o dinheiro? Vocês vão lá. E outro lugar é na Rua Asdrubal do Nascimento, no centro de São Paulo, onde é o diretório estadual do PT. Você vai lá, bate na porta e fala, cadê minha picanha que você prometeu? Cadê a comida na mesa que você prometeu? Vai lá e peça para eles. Porque nós, como de direita conservador, nós trabalhamos para nós, para nossa família, para os nossos amigos, usar o fruto do nosso trabalho para nós mesmos. Ok? Vocês acreditaram nas promessas desse bandido? Vão atrás deles. Ok? Então essa foi mais um vídeo que eu fiz para vocês. Ontem eu fiz um vídeo falando 3 fake news e agora mais uma fake news, ou seja, 4 motivos para esse bandido já sofreu impeachment, que o ministro Ricardo Lewandowski assinou lá no STF. Chefe do executivo que criar fake news vai sofrer impeachment. Será que ele vai distorcer o que ele assinou? Estamos de olho, hein? Então, até o próximo vídeo, fique com Deus e que a esquerda seja varrida de vez do nosso país.